Você sabia que existe um guia alimentar para a população brasileira? Eu considero que um país que tem um guia específico para sua população é um país rico. E de fato, no quesito saúde, o Brasil evoluiu muito nos últimos anos. O guia foi lançado em 2014 e substituiu o anterior, de 2006, sendo considerado um dos melhores, se não o melhor do mundo. É um documento oficial do Ministério da Saúde, portanto, é baseado em estudos e evidências, e é lindo, ilustrado e fácil de ler e compreender. O guia aborda os princípios e as recomendações para uma alimentação saudável e adequada, e é ele quem deve nortear as orientações que são passadas pelos profissionais da saúde para a população em geral. Mas você pode acessar a versão PDF gratuitamente pelo seu celular, computador ou tablet. E eu vou deixar também o link na descrição do vídeo. E por que esse guia é tão especial? Bom, ele traz a reflexão de que alimentar-se não é só ingerir nutrientes. São importantes também os alimentos que fornecem esses nutrientes, a combinação entre os alimentos, as formas de preparo, o modo de comer e as dimensões sociais, culturais e históricas desse alimento. Isso sem contar a questão afetiva que envolve o ato de se alimentar. Medicamentos e suplementos não trazem os mesmos benefícios que as combinações de nutrientes presentes no alimento. O nutriente isolado é menos eficaz na prevenção de doenças, por exemplo. Além disso, as circunstâncias que envolvem o consumo são importantes para determinar o que será comido e em que quantidade. É fácil você perceber essa diferença de quando você está comendo sozinho, com pressa, diante da televisão, ou quando você está comendo com a sua família numa interação social. Ao longo dos últimos anos, ocorreram algumas mudanças no padrão alimentar do brasileiro. E com isso, o próprio arroz e feijão e o consumo de frutas, verduras e legumes foram dando espaço para os produtos industrializados e prontos para consumo. Com isso, a gente tem um desequilíbrio na oferta de nutrientes e uma ingestão excessiva de calorias que acaba acarretando o aumento da frequência de obesidades, diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis, como pressão alta e doenças do coração. E hoje em dia isso não atinge apenas idosos, mas também adultos, jovens, adolescentes e crianças. Tudo isso traz pra gente algumas reflexões importantes, como de onde vem o alimento que a gente vai consumir, como ele foi produzido, como foi a forma de distribuição desse alimento e quais impactos isso gerou sobre o ambiente. A forma como estamos nos alimentando favorece a biodiversidade? É só você pensar quantas espécies diferentes de vegetais estão inseridas no seu hábito alimentar. Conta aí, 20, 30. Só que na natureza existem milhares de espécies. E todas essas espécies não estão disponíveis para a gente nas gôndolas dos supermercados. De acordo com o novo guia alimentar, a escolha dos alimentos deve se nortear pelo tipo de processamento ao qual o alimento foi submetido. E aqui vale aquela regra, descascar mais e desembalar menos. Sendo assim, os alimentos que devem estar mais presentes no nosso prato no dia a dia são os alimentos in natura e minimamente processados. O alimento in natura é aquele que vem da natureza, frutas, verduras, legumes, raízes, castanhas. E o minimamente processado, como o nome diz, é quando o alimento in natura passou por algum processo mínimo. Limpeza, congelamento, moagem, fermentação, pasteurização, congelamento, qualquer processo onde não tenha adição de sal, açúcar, óleo ou gordura. São exemplos desse grupo o leite pasteurizado, as farinhas. Os alimentos in natura e minimamente processados são o que a gente chama hoje em dia de comida de verdade. Se você está priorizando arroz, feijão, macarrão, batata, ovos, leite, tá perfeito. Isso além das saladas, alface, tomate e as frutas, banana, mamão, maçã. É importante dizer que nenhum alimento sozinho consegue proporcionar todos os nutrientes que a gente precisa. Isso só o leite materno até os primeiros 6 meses de vida. Os alimentos de origem animal, por exemplo, são ricos em proteína e gordura, mas pobres em fibras.
enquanto os alimentos de origem vegetal são ricos em fibras, vitaminas e minerais, mas pobres em proteínas e gorduras. Por isso que a combinação entre os alimentos é o que proporciona a garantia de que a gente vai consumir todos os nutrientes que a gente precisa. Uma combinação interessante, por exemplo, quando a gente fala em proteínas, é consumir arroz junto com feijão. E a gente tem mesmo que conhecer essas alternativas para poder reduzir o consumo de carne. O ser humano consome muito mais carne do que precisa, e isso aumenta o risco das doenças crônicas. E aumenta também os danos ao meio ambiente, porque a produção de carne em larga escala contribui para o desmatamento, gases de efeito estufa, uso intenso da água, e as rações que alimentam esses animais são fabricadas através de monoculturas de soja e milho, que acabam contribuindo para a poluição do solo pelo uso de agrotóxicos e sementes geneticamente modificadas, são as transgênicas. O menor consumo de carne já diminui a necessidade de sistemas intensivos de produção animal. E aí, quando a gente fala em agrotóxicos, que são os venenos utilizados para eliminar as pragas das plantações, uma alternativa para que isso não venha para nossa mesa é o consumo de alimentos orgânicos, que em princípio ainda são alimentos mais caros, mas que você pode procurar na sua região hortas comunitárias e coletivos que incentivam as feiras orgânicas em diversas regiões do país. E para além de alimentos orgânicos, hoje tem se falado muito na procura por alimentos de base agroecológica, ou seja, além dos alimentos serem orgânicos, eles foram produzidos de forma a garantir condições seguras e remuneração justa a quem produz. Isso fortalece a agricultura familiar e a economia local. Quando a gente encurta a distância entre quem produz e quem consome o alimento, a gente reduz o desperdício, garante a segurança alimentar e também a sustentabilidade. Só da gente pensar que o transporte no nosso país é feito majoritariamente por rodovias, todo esse trânsito de caminhões para levar o alimento de um lugar até o outro acaba contribuindo também para a emissão de gás carbônico. Para que a gente consuma os alimentos in natura e minimamente processados, a gente acaba fazendo uso de ingredientes culinários. Quais são esses ingredientes? Sal, açúcar, óleo, gorduras, que devem ser utilizados com moderação, uma vez que o excesso aumenta o risco de doenças do coração, obesidade, outras doenças crônicas, além das cáries. Lembrando que as doenças crônicas são aquelas que vêm para ficar, né? A gente até pode controlar com medicação, com alimentação e hábitos saudáveis, como a prática de atividade física, mas a doença vai continuar ali para sempre. Então, o ideal é a gente não adquirir esses problemas. Depois, dentro da classificação nova utilizada pelo guia, vem os alimentos processados, que é quando você compra um alimento minimamente processado que já vem com esses ingredientes culinários. Por exemplo, conserva de legumes, compota de frutas, queijos, pães. Esses alimentos passam por técnicas culinárias como cozimento, secagem e fermentação e são armazenados na maioria das vezes em vidros ou em latas. O maior problema dos alimentos processados é que muitas vezes eles vêm com grandes quantidades de sal ou de açúcar, ou então é retirada muita água e isso aumenta a densidade calórica do alimento. Exemplos desse grupo são pêssego em calda ou leite em pó. Os alimentos processados podem fazer parte da nossa alimentação, mas de forma a complementar a alimentação e não substituir as refeições. Ou seja, a gente deve priorizar os alimentos in natura e minimamente processados, de preferência cozinhando em casa, utilizando os ingredientes culinários em poucas quantidades e eventualmente adicionando algum alimento do grupo dos processados. Agora, por último, a gente fala do grupo dos alimentos ultraprocessados. Como o próprio nome diz, esse alimento já passou por muitos processos e são os alimentos que a gente deve evitar, consumir muito raramente. Aqui estão os biscoitos recheados, salgadinho de pacote, macarrão instantâneo, margarina, barrinha de cereal, inclusive alguns pães embalados e o próprio tempero que a gente compra pronto para pôr na comida.
Os ultraprocessados são nutricionalmente desbalanceados e muito pobres em fibras. Contém ingredientes específicos da indústria, além de uma quantidade altíssima de óleo, gordura, açúcar e sal. Se você tiver dúvida se determinado alimento é ultraprocessado, é só você consultar a lista de ingredientes que vem no rótulo. Se você tem ali mais de 5 ingredientes que você não conhece ou que você nunca teve na sua casa, xaropes, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor, são mecanismos que a indústria utiliza para deixar esse alimento hiperpalatável, ou seja, bem saboroso, e aumentar o tempo de prateleira, fazer com que ele tenha uma validade mais longa. Quando a gente consome esses alimentos em grandes quantidades, a gente não sabe quais são os efeitos que a gente vai ter na nossa saúde a longo prazo. Mas além do risco elevado de desenvolver doenças crônicas, quando a gente se enche desse tipo de produto, a gente acaba consumindo menos alimentos in natura e minimamente processados. Isso sem contar no tamanho das porções. Geralmente os alimentos ultraprocessados vêm em porções grandes, maiores do que uma pessoa precisa consumir. E quanto maiores essas porções, mais barato o alimento fica para te incentivar a comprar mesmo. Além disso, essas embalagens dos ultraprocessados são super práticas, né? Para você consumir enquanto está andando, no transporte ou no carro. Mas se a gente se organizar, dá para priorizar os alimentos in natura e minimamente processados, mesmo nessas situações. E mesmo produtos Diet Light não deixam de fazer parte do grupo dos ultraprocessados. Geralmente, para um produto ser light, se ele tem redução de gordura, eles aumentam o açúcar para compensar e vice-versa. E os produtos diet são aqueles que não têm açúcar e foram pensados inicialmente para pessoas com diabetes, mas em contraposição tem inúmeros adoçantes que a gente também não sabe quais são os efeitos do consumo a longo prazo, e geralmente produtos diet também são ricos em sódio. Então essa foi a primeira parte do vídeo sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Para que ele não fique muito longo, eu vou continuar em um próximo vídeo com modelos de refeições que são consumidas no Brasil e que tem como base alimentos in natura e minimamente processados.